Alô, meus amigos, muito boa tarde. Quero mais uma vez falar com vocês aqui sobre assuntos relevantes para o Brasil. Desta feita, vou falar de algo que é mais do que necessário para o desenvolvimento do Brasil, para o bem-estar do povo brasileiro. Eu quero, meus amigos, nesse momento aqui, falar um pouco sobre o saneamento básico brasileiro, que muito mais da metade dos lares brasileiros não tem saneamento básico, não tem água potável, não tem o recolhimento de lixo adequado, é tudo jogado ao relento, contaminando tudo e a todos, principalmente as crianças. O índice de ida ao hospital das crianças de regiões que não têm saneamento básico é muito maior do que as regiões que são saneadas. Meus amigos, isso é uma luta. Na época das eleições, os mentirosos apontam a cara na televisão e dizem que vão te dar o céu, mas estão com o inferno preparado para você se você for eleito. Não fazem nada do que dizem que vão fazer o saneamento, vão fazer isso ou aquilo, né? Mas não fazem nada. Nada. Campanha eleitoral no Brasil podemos chamar de fake, mentiras. E não é nem fake news, não, é fake velhas. Porque toda campanha eles se repetem. Mentindo descaradamente. O resultado é esse. Desculpe, minha gente, essa alergia é terrível comigo. O resultado está aí. Para onde foi o orçamento geral da União e dos municípios e dos estados durante décadas? Para nada. Gastaram aí na base da sinecura, no ralo da corrupção e tudo mais. E o nosso povo está aí, principalmente na região norte e nordeste, como a imprensa fez uma avaliação agora esses dias, está afogado, literalmente afogado, nos esgotos. E sem água potável para beber de forma adequada. Isso é muito triste, minha gente. É a prova do descaso daqueles que se metem a ser políticos, sem preparo, sem nada, vão só com mau caráter, te oferecer uma lábia, te prometer o que jamais irão entregar. Meus amigos, estamos, como eu já tenho falado aqui repetidamente, em ano de eleição, temos que ter o cuidado. Ninguém tem bola de cristal, mas as pessoas mais sinceras a gente conhece. A gente conhece as pessoas mais sinceras. Agora, o extrato político do Brasil, de agentes políticos, de agente público no Brasil, é um caldo de cultura de odor intolerável. É difícil tolerar essa gente mentindo e roubando direto do nosso tesouro. Por isso eu até apelo aqui para aqueles homens e mulheres de boa vontade que entrem na política e façam o melhor, não caiam na ciranda da corrupção como muitos caem. Não caem. E ainda temos hoje, já virou moda, nós temos hoje aí uns salvadores da pátria, né? Que ficam invocando termos bíblicos aí, para dizer que são pessoas de Deus. Olha, minha gente, eu digo aqui, todos nós somos de Deus. Todos nós somos de Deus. Deus não precisa de um palanque político para ser divulgado, não. Não precisa, não. E nós somos aqui no Brasil um Estado laico. Um Estado laico que não temos
Nada acima do Estado. Nada acima do Estado. Aqui é um povo que tem autodeterminação. Pelo menos deveria ter. Agora, muita gente, muito mercenário, se coloca diante da televisão dizendo que eu sou bancada daquilo e outro. Agora veja bem os escândalos que nós tivemos no Brasil, principalmente do sanguessuga, e aqui na Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Veja bem se sobrou umzinho não sobrou. Os escândalos de antes e de hoje são envolvendo justamente aquelas pessoas que pedem voto nas igrejas, né? Juram falsa testemunha ali e pensam que engana a Deus, mas a Deus ninguém engana. Deus está acima de tudo. Eu repito aqui, eu sou evangélico. Acredito no Evangelho, sim. Mas, com esses charlatões, a maioria que aparece por aí, não dá para somar com eles. Não dá para somar. Deus, como eu já disse ainda agora há pouco, não precisa de partido político, não precisa de palanque político, porque ele é o superior, e tudo acontece segundo a vontade dele. Nada é dado ao homem que não vem dos céus. Nós sabemos disso. Agora, tem pessoas que usam a Bíblia na mão para mentir, isso é vergonhoso. É uma decepção muito grande que o Altíssimo tem com esse tipo de crente. Isso não é crente não, isso é pior do que o diabo, que usa a palavra de Deus para enganar as pessoas. E depois, com o mandato na mão, vão para lá roubar. Fazer coisas que o sujeito secular não faz. Meus amigos, mas nós estamos falando aqui de séculos de história do Brasil, e que o Brasil vem na mão dessa gente sofrendo. O Estado brasileiro é patrimonializado. Todo ele tem dono e não é o povo. Meus amigos, olha, vejam bem, o Estado brasileiro, a União, arrecadou de impostos no ano passado mais de 2 trilhões de reais. Minha gente, isso é dinheiro que ninguém conta com facilidade. É muito dinheiro. Agora, onde é que foi? Na sua rua aí, na estrada que você transita, foi investido alguma coisa? No colégio do seu filho? No hospital público, que todos, a maioria são atendidos, você viu algum investimento? Na segurança pública? Meus amigos, está vendo a situação do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Pará, de Brasília. A violência se banalizou, foi banalizada. Nós temos aí uma sociedade muito virulenta, em guerra mesmo, porque são chacinas, assassinatos, ninguém respeita mais a vida. Mas então, minha gente, eu estou falando do saneamento básico. Veja aí quantas emendas o seu parlamentar fez para saneamento na sua cidade. Veja, não fez não, ele pode ter feito por uma quadrinha de esporte, uma coisa, quando muito. Mas para cuidar da saúde do povo, da cidade, organizar a cidade, para que o povo tenha uma qualidade de vida boa, de razoável para boa, eles não fazem não, minha gente. Quando eles se dirigem para um diretório de partido político, em busca de uma candidatura, eles já estão com tudo planejado para eles. Para eles e para o grupo deles, ali mais próximo, somente. Somente. Às vezes eu pergunto, para que eleição no Brasil? Se ele se elege para fazer patifaria, era muito melhor
ir lá no presídio, pegar algum deles e colocar. Então o Brasil tem milhares e milhares de presos. Então pegasse uma porção dele, jogasse lá dentro do Congresso Nacional para fazer a lei para nós. Porque é a mesma coisa. Os caras pegam o mandato, jogam nas costas, vai lá para aquelas duas torres lá, né, da Câmara e do Senado, que é o Congresso Nacional, e lá eles fazem coisa que até Deus duvida. Agora o saneamento básico, a educação, a segurança e a saúde são desprezadas. São desprezadas, como os outros segmentos essenciais também. Gente, esses anos que nós tivemos desse governo que foram banidos do Palácio do Planalto foram terríveis. Fomos entregues a uma traça que não rejeitava nem vômito de bêbado. Pegavam tudo, chegaram com a fome desgraçada e arrebentaram o Brasil. Arrebentaram o Brasil. Arrebentaram o Brasil. Arrebentaram o Brasil. Você viu aí, nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil. 14 milhões. Nós vamos levar algumas décadas para resgatar esse déficit de emprego no Brasil. Vamos levar algumas décadas. Não pense você que qualquer governo, o presidente tentou de todas as formas, mas até barraram ele, perseguiram, inventaram coisa contra ele só para estancar as reformas que ele estava querendo fazer. Não deixaram o homem trabalhar, não deixaram ele fazer. Mesmo assim, ainda com a excelente equipe econômica que ele colocou, resgatou muita coisa. Mas qualquer presidente, de qualquer situação, de qualquer credo que entrar lá no governo, no Palácio do Planalto, vai ter que trabalhar muito e esperar. Porque ele vai ter que plantar para colher. E não se planta hoje para colher amanhã, não. É difícil. Nós vamos ter algumas décadas. As famílias brasileiras padecendo da falta de emprego. Por quê? Governos anteriores entraram no governo como o cupim entra na madeira. Acabaram. Praticamente inviabilizaram o Brasil. Outra coisa, minha gente, é a Petrobras, que tem que ser vendida ou doada. A Petrobras, para nós, o povo brasileiro, não vale nada. Não tem o menor valor. Você já ganhou alguma coisa com a Petrobras? Se você disser que ganhou, está mentindo. Está mentindo porque só ganha alguma coisa com a Petrobras aqueles que têm dividendos das suas ações lá. E o que o governo tem lá, que diz que é majoritário, os caras que eles colocam lá como diretor levam tudo. Vocês viram aí os que estão presos, que foram condenados. A história aí do tal do Petrolão da Lava Jato. Vocês viram. Meus amigos, olhem, eu faço essa abordagem aqui por um descargo de consciência, porque me dói muito ver o nosso país, a nossa gente largada do jeito que está. Não existe responsabilidade. Olha, vá àquele Congresso Nacional e veja os tipos de emenda que os parlamentares apresentam, os tipos de projeto. Quando apresentam, os caras são tão ruins que nem projeto de lei eles apresentam direito. Pegue aí a grande maioria dos deputados e senadores não aprovaram um projeto de lei durante 4 e 8 anos de mandato. Não aprovaram um. Chegam lá, sentam e tomam o seu cafezinho, ouve um ou outro falar uma besteira, mas resultado que é bom nada. O papel do Congresso Nacional é legislar e fiscalizar. Então, pelo que você vê aí, não legisla e nem fiscaliza. Não legislam, o que eu falei, senhores deputados, senhores senadores, vocês não legislam e nem fiscalizam. Não merecem o respeito da nação brasileira, porque estão atrás
dos seus interesses, não do interesse comum, do interesse coletivo. São os enganadores, mentirosos, desde a campanha, porque mentem à torto e à direita, dizendo que vão fazer as coisas, convencem as pessoas a votar e no final não fazem nada. Mentem. Mentem. Não é? Ou não é essa a verdade, minha gente? É essa a pura verdade. Não estou falando nada aqui que você não saiba e não conheça. Por isso, meus amigos, vamos, nessas eleições, votar com critério. Vamos pesquisar a vida pregressa, a vida atual dessas pessoas, ver de onde saíram. Porque vão também apresentar muito bonequinho aí enfeitado, dizendo que é o salvador da pátria, filho de um, neto de outro, bisneto de outro. Né? Ah, lá o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô foi isso, foi aquilo. Mas não é isso tudo não, minha gente. Quem foi isso e aquilo e fez e faz pelo Brasil é o trabalhador anônimo. É o trabalhador anônimo. É ele que faz tudo. Então, estaremos, meus amigos, minhas amigas, atentos às próximas eleições. Nós temos esse condão de ajudar o Brasil a sair dessa situação ou de afundá-lo definitivamente, conforme for aquele que elegemos. Muito obrigado.